Olá pessoal, aqui é a Dona Rívica. Shalom a todos vocês. Vamos falar a respeito de anjos? Vou falar um pouco a respeito de anjos, tá? Por que eu quero tocar um pouquinho nesse assunto com vocês? É muito comum eu ouvir algumas pessoas dizerem para mim que elas são anjos. Então vamos lá. Os anjos existem? Sim. Os anjos se materializam? Sim. Todo mundo é anjo? Não. Existe hierarquia angelical? Existe sim. Quem é Metatron? Metatron, porque fizeram essa pergunta para mim hoje. Metatron é o chefe dos anjos. Ele está acima do anjo Michael, ou conhecido como Miguel. Então, Metatron, ele está acima do anjo Michael. Ele também está acima do anjo Gabriel, também está acima do anjo Uriel e também está acima do anjo Rafael. Tá? Quem é Metatron? Metatron, ele também é conhecido na Bíblia como Enoque. Aquele que foi, como que eu vou dizer, levado por Deus, foi tomado para ficar junto do Criador. Essa história de Enoque se deu justamente antes da história de Noé, que se chama Noah. Para você se familiarizar um pouco, livro de Bereshit, que quer dizer num segundo princípio, vai contar a história desse homem chamado Enoque. Enoque que andava com Deus. E Deus o tomou para si. É uma história interessantíssima que vai falar a respeito de anjos que se sucumbiram às tentações e habitaram no meio de seres e coabitaram com mulheres de uma outra maneira e geraram filhos. As mulheres com quem esses malar tiveram filhos eram os descendentes ou as descendentes de Caim, que matou Abel, o seu meio-irmão. Como assim, Dri? A Torá é um livro código, então nem todos vão entendê-la. E não é para ler de uma forma literal. É para ler de uma forma transcendental. Ir além, ao infinito e além. Não vou entrar nessa história, porque nós vamos falar a respeito de malar, de anjos. Só trouxe para vocês entenderem quem é Metatron, porque algumas pessoas estão fazendo meditação e estão falando sim de Metatron, Sandalphon e Mashiach. Metatron também é conhecido como Enoque, que andava com Deus e Deus o tomou para si. E não foi mais visto na terra dos viventes. Essa história também se encontra no livro de Judas. Vamos dizer assim, no Novo Testamento. Se você pegar esse livro de Judas, é uma página só. Vai falar a respeito de Enoque. Vai tratar de um assunto dizendo que Deus não perdoou nem os anjos que deixaram as suas santas habitações e coabitaram com mulheres e geraram filhos.
Então ele está dizendo que Deus não perdoou nem os povos antigos, nem os anjos, muito menos aquelas pessoas que estavam fazendo um monte de coisa errada. Vai falar de aspectos negativos. E vão se voltar muitos livros e vão pegar o livro de Bereshit para ler a história de Enoque. O momento que se deu essa história, quem eram as pessoas que viviam naquela época, foram 1000 anos até que Deus enviou Noé para tentar ensinar ao povo como que eles tinham que viver antes do dilúvio. Então, Enoque, por andar com Deus, se tornou o chefe dos anjos. E o nome dele angelical é Metatron. Interessantíssimo. Porque de repente um mortal se tornou um anjo. Outro anjo mencionado nas escrituras, que leva o nome de Sandalfon, o Sandalfon é o profeta Elias. O profeta Elias. Ele é o anjo Sandalfon. Existe um outro anjo chamado Mashiach. E esse, pasme, esse anjo chamado Mashiach é Moshe, Moisés. Então são esses 3 anjos que assistem às meditações que eu passo para algumas pessoas. Enoque, Metatron. Profeta Elias, Sandalfon. Mashiach, que é Moshe, Moisés, que tirou um povo do Egito. Existem anjos encarnados? Sim. Existem anjos encarnados? Sim. Existem humanos angélicos? Sim. Existem humanos angélicos. Eles podem se casar? Sim. Eles têm um aspecto feminino e também masculino, e do qual também foram separados. Se encontram? Sim, se encontram. Podem gerar filhos e filhas? Sim, podem gerar filhos e filhas. Como são chamados? De Malar. E Malar quer dizer mensageiros. Existem os Malar, ou os anjos, ou os mensageiros que cuidam dos 4 reinos: mineral, vegetal, animal e humano. E existe o 5º reino também. Existem anjos que cuidam também dos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Existem anjos que cuidam de notas musicais. E existe a 8ª nota musical. Existem anjos que cuidam dos 7 dias da semana. Eles são mensageiros. Então existem anjos para tudo. Existem anjos guardiões? Sim. Assim como existem anjos de guarda. Existem anjos que cuidam da natureza e são mensageiros. Existem anjos que cuidam dos pássaros do céu, gente. Existem anjos que cuidam de muita coisa. Existem anjos que têm aspectos negativos? Existe. Existe sim os anjos calça caída, sim. Eles têm aspectos negativos. E são muito pesados. Porque tudo deles é negativos.
Existem os anjos de aspecto positivo? E sim, existe. Existem anjos que têm asas, sim. Sem asas, sim. Vocês entendem que eu estou falando de anjos e de repente a cor da minha câmera mudou completamente. E não foi eu que eu mudei. Existem anjos com cores? Sim. Existe. É muito comum eu ouvir algumas pessoas dizerem para mim que elas são anjos encarnados. Eu sei identificar um anjo. Eu sei. Eu sei muito bem identificar um ser humano que ele é um humano angelical. Ele tem um nome e de verdade eu não vou falar. Mas não vou falar mesmo. Mas existem humanos angélicos, sim. E eu sei identificar um. Então eu sei muito bem quando a pessoa está mentindo para mim em relação quando ela está me dizendo que ela é um anjo. Eles têm os seus aspectos, as suas características, e eles têm algumas coisas que eu nem vou dizer aqui. Mas não vou dizer mesmo. Por quê? Porque a pessoa me conhecer, ela vai simplesmente fazer algo para eu achar que ela é um anjo. E eu sei que ela não é. Mas ela não é mesmo. Porque um anjo já tem a sua característica. E tem alguns aspectos neles que são muito fortes. Eu converso com alguns deles, sim. E quando eu encontro um anjo de verdade, a minha conversa com ele é telepática. Por incrível que pareça. Nós conversamos por telepatia. E eles esperam algo e eu transmito algo para eles. É possível um homem ou uma mulher andar no mundo angelical? Sim. Sim. Como que se mantém um anjo, Adriana, com vela? Não. Anjo não aceita vela. Com atos de bondade, você consegue manter o seu anjo de guarda próximo de você. Anjos não entram em qualquer ambiente, eu já falei para algumas pessoas aqui. Se a pessoa for por um ambiente muito carregado, como por exemplo, uma boate, um barzinho, um lugar de extrema negatividade, o seu anjo de guarda vai ficar fora. E você vai entrar sozinho e vai estar desprotegido. Algumas situações de algumas pessoas são levadas a estar num ambiente onde o anjo de guarda, ele fica do lado de fora. Mas como a pessoa tem uma conexão com Deus muito grande, vem um outro tipo de anjo e ele pode entrar naquele ambiente e retirar aquela alma de lá que não faz parte. Ela não faz parte daquele ambiente. Então ela começa a se sentir muito mal. Eu sei que tem muita gente que vai se identificar com isso. Ela começa a se sentir mal. É como se ela olhasse assim para o local e falasse assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho que estar aqui, eu não tenho que estar com essas pessoas. É só pedir para Deus enviar um anjo. Que tem um anjo específico para entrar nesse ambiente e tirar a pessoa desse local. Então tem anjo para tudo. Cada um deles tem a sua função. Então, essa palavra anjo significa malar. Malar significa mensageiro. E existe sim humanos angélicos. Então, existe humanos angélicos. E eu sei identificar um porque ele tem as suas características. Eu sei como eles se comportam.
E quando eu os vejo pessoalmente, nós falamos por telepatia. A pessoa nem percebe. Alguns têm asas, sim. Outros não. Existe hierarquia? Sim, existe hierarquia. Cada um desempenha a sua função. Alguns cuidam da natureza, outros cuidam de seres humanos, outros cuidam dos animais, outros cuidam dos 4 elementos. Então, não é de qualquer maneira. Eles recebem ordem divina. E eles são muito obedientes. Até mesmo o anjo sucumbido, ele é extremamente obediente. E se a Shem falar para ele para, ele tem que parar. Então, o anjo que se sucumbiu, chamado Catan, ele também recebe ordem. Mas ele tem uma negatividade terrível. Também é conhecido como o anjo da morte. Ele causa morte espiritual, física, material em relacionamento. Por isso que eu peço para vocês fazerem a meditação. Principalmente uma meditação que eu passei a respeito de Teli. Ele atrapalha nas rezas e nas orações. E atrapalha muito. E conforme, dependendo do que a pessoa faz, ele deixa a vida da pessoa dos avessos. Então, precisa de se ter proteção. Quando eu peço para as pessoas meditarem, é para ela criar uma barreira de proteção. Cria-se uma barreira de proteção. E as coisas não chegam até ela, porque ela está protegida. Ouvir notícias negativas atrai anjos negativos. Principalmente esse anjo de morte que começa a agir na vida de umas pessoas de uma forma muito negativa, levando elas até a morte. Ele tem uma esposa? Tem. E o nome dela é Lili. E não pode pronunciar o nome completo dela. Ela é a chefe das demônias do mundo caído. Ela tem um aspecto muito negativo. Alguns homens sofrem ataques noturnos, tendo muitos sonhos pornográficos. É ela que está por detrás disso. Uma maneira de os homens se protegerem contra esses ataques é dormir de camiseta. O homem não pode dormir sem estar coberto. Não importa se esteja calor, gente. Existem aquelas camisetas cavadas. Precisa cobrir o peito, porque ela sente o cheiro. E ela vai provocar nos homens um desejo desenfreado. Um desejo sexual desenfreado. Então, vai fazer com que os homens tenham muitos sonhos, mas muitos sonhos mesmo sexuais. Ela é a rainha da pornografia. Ela inspira a pornografia e inspira essas músicas nojentas. Ela tem um aspecto negativo terrível. Detalhe: quando alguns dos meninos despertam a Kundalini, a Dekundalini está despertando a Lili. E o cara vai virar um tremendo de um perverso. E precisa se fechar tudo isso. Por isso que eu falo para os meninos não assistirem porcaria. Porque vai atrair a rainha de todas elas. E o cara vai ficar louco. Mas louco mesmo. É uma mensageira do inferno, do qual conduz muitos homens à morte. Entenderam?
também é um malar, um mensageiro do mal, do lado negativo, do aspecto negativo. E ela tem um marido, Catan é o marido dela. Quem foi ela? A primeira esposa de Adão. Uma mulher extremamente desobediente, terrível, no qual Deus os desuniu. E ela partiu para ficar junto com Catan. Vocês entenderam? Não quer sofrer esses ataques, os meninos aí? Vai ter que dormir de camiseta. Não tem jeito. Vai estar calor, vai ter que botar camiseta. Porque ela vai incitar. E depois os meninos vão ter muitos pesadelos. Aí começam as brigas, discussões e tudo mais. Vocês entenderam como é que funciona? As meninas. Ela também pega as meninas. Com essas músicas nojentas aí. Esses funk nojentos, essas músicas horrorosas. Adri, você tá coberta de razão. E depois diz que não aconteceu nada, né? Né, moço bonito? Foi as primeiras coisas que eu te ensinei. Ela incita muitos homens. O que ela quer de vocês? O sêmen. Por quê? Porque a vida no sêmen. E ela quer ter filhotes. E ela precisa do sêmen dos homens. E ela vai induzi-los. Por isso que a terra está cheia de violência. Porque a vida no sêmen. E no momento em que vocês entenderem isso, que é para transmutar a energia sexual e começar a pensar com isso aqui, ó, com a cabeça de cima e não com a de baixo, a terra vai parar de ter violência. Então, quem está trazendo violência para a terra? Os homens. Porque a vida no sêmen, e ela incita mesmo, e faz vocês pecarem contra Deus. E é possível a pessoa ter controle mental. É possível. Então, nós estamos falando de malar, anjos, mensageiros. Mensageiros do bem e mensageiros do mal. E é muito comum uma pessoa falar para mim que ela é um anjo. Eu nem falo nada. Porque eu sei muito bem o que é um anjo, como é um anjo e como eu converso com um anjo. Então ninguém me engana. E não vou falar o que um anjo gosta. O que um humano angélico gosta. Eu não vou falar. Mas não vou falar mesmo. Isso é um segredo. Um segredo mesmo. Então é possível que um ser humano se torne um anjo? Sim. Enoque se tornou um anjo. Profeta Elias, ele sempre foi um anjo. E ele é o único anjo que ele tem os 4 elementos. Ele é o único. E aí tem quem? Mashiach, que é quem? Mosher, Moisés. Com um aspecto muito diferente de quando ele nasceu. Mosher, ele era um homem albino. Albino. Tudo nele era branco. Ele era um homem albino. Albino. E Deus o resgatou porque ele ia ser o próximo príncipe do Egito. Vocês entenderam? Só um pouquinho. Vou falar mais a respeito dos anjos, dos filhos deles, dos híbridos, das coisas que aconteceram e ainda acontecem. Tá bom? De outros seres que Deus criou. Vou fazendo um vídeo curto. Vou tentar fazer vídeo curto. Pegue os meus vídeos, vão assistindo, pessoal. Porque eu recebo
do YouTube, a quantidade de pessoas que me assistem e quantos minutos as pessoas gastam com os meus vídeos. Quer ter instrução? Em vez de você ficar atrás de porcaria na internet, começa a querer ter conhecimento. Estou tentando falar uma língua que todos possam entender. Se eu for falar uma língua erudita, vai ficar muito difícil. Então, eu vou falar dessa forma que muitos possam entender. Tá bom? Tiver alguma pergunta, vou deixar nos comentários. Deixa lá nos comentários. À medida que eu tiver tempo, eu vou respondendo. Senão alguém vai respondendo para mim. E eu vou fixando no topo. Porque eu estou sem tempo para muita coisa. Eu voltei com os atendimentos e logo eu estou de novo em viagem. Afinal de contas, eu tenho o meu trabalho também. Sempre tive, tá? Mas eu espero que tenha esclarecido alguma coisa a respeito de anjo para vocês. Tá bom? Vamos no basicão do basicão do basicão. Porque senão a cabeça vai dar nó. Então vamos devagarzinho, que dá para entender depois até a respeito dos 72 anjos, 72 nomes de Deus. Vamos falar a respeito disso também, mas vamos devagarzinho para vocês começarem acostumando, tá? Essas explicações, os vídeos não serão removidas. Vai continuar. Mas se você quiser pegar um caderno, quiser anotar, fique à vontade. Eu comecei assim também. Para mim tudo era muito novo há 7 anos atrás. Até que a minha mente começou a comportar todas as informações e hoje eu não preciso mais. Mas eu comecei assim como muitos de vocês. Caderninho, anotando, se familiarizando, e depois vocês vão até entendendo que tem, no meio de nós, tem pessoas também mentirosas, enganadoras. Fazer o quê? Né? São os anjos, não. São as pessoas negativas que vão atrair esses anjos negativos. Infelizmente, tem isso também. Dependendo do que a pessoa faz, ela vai atrair anjos negativos para estar com ela. Se ela fizer coisas negativas, ela vai atrair seres negativos. Se ela fizer coisas positivas, ela vai trazer seres de luz. Anjos de luz. É muita informação? Não. Não. Dá para começar a entender. Dá para começar a compreender o que é Kabbalah. É o mundo das almas e dos anjos. Existe também o mundo dos espíritos, mas eu não mexo com o mundo dos espíritos. Quem mexe com o mundo dos espíritos são os espíritas, e eu não sou espírita. Apesar de conhecer alguma coisa dos espíritos, porque o Deus de Israel é dono até dos espíritos desencarnados. É ele que manda, tanto em cima quanto embaixo, ou nos mundos extremamente inferiores do quais eles existem. Vou falar a respeito disso também. Tá bom? Então, o anjo tem os seus aspectos? Tem. Tem sim. Tem anjo encarnado? Tem sim. Tem família inteira de anjo, por incrível que pareça. Tem humanos angélicos? Tem sim. E eu sei muito bem identificá-los. Então, ninguém vai me enganar em relação a isso. Eu estudo a respeito disso e ando no meio deles. Entendeu? Existe também os Nazireu. Os Nazireu. Existem. Os Nazireu. É um assunto que eu também vou tocar um dia. Falar um pouquinho a respeito disso. De um Nazireu. Tá ok? Pessoal, um beijão. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Se tiver alguma pergunta, colocar nos comentários ali. Tá? À medida que eu conseguir, vou respondendo. Alguém responde e eu fixo no topo. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Shalom. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tudo de bom. Até mais.